A variante Delta do coronavírus já é a predominante em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do Estado já contabilizou 101 casos e a tendência é que os números continuem a avançar. Dentro das 200 amostras semanais em que se faz estudo genômico, a incidência da variante Delta vem crescendo. Hoje, dentro dessas amostras, a maior parte delas é Delta. Até então, a gama sempre foi predominante, que é a P1, e agora é a Delta. Nós temos 101 casos da variante Delta, parte delas a gente classifica como prováveis, mas consideramos sim Delta. Estamos fazendo os demais estudos e a sua distribuição no estado se destaca na região central, em Belo Horizonte, na região sudeste e leste do sul, que está próximo ao Rio de Janeiro, e a região de Unai, que é a noroeste, que está próximo do Distrito Federal e Brasília. O estado ainda enfrenta problemas para acelerar os resultados de testes genômicos, já que são apenas 2 laboratórios para realizarem as pesquisas. É uma análise genômica, então você corta o RNA do vírus e e avalia o sequenciamento genético. Então ele é muito mais robusto. A gente tem uma capacidade grande de fazer o SWAB e o teste rápido de antígeno, que é aquele de nariz tradicional, diferente do estudo genômico. São poucos centros, o que a gente faz é a FUNED e a UFMG que fazem estes estudos, mas vale só o destaque. A Delta é uma nova variante que circula, mas não muda em nada qual que é a saída da pandemia, que é a vacinação e os cuidados de uso de máscara e tudo isso. As vacinas só se tornam eficazes contra a Delta com a dose de reforço. A variante Delta é uma variante que está se predominando no estado e os estudos mostraram a eficácia de todas as vacinas, mas com 2 doses. Então aqueles que não tomaram a segunda dose têm que buscar a sua segunda dose, claro, quando não é a Janssen. Temos um ponto positivo de crescimento da vacinação que segura a variante, o risco de aumentar pacientes nos nossos hospitais, mas nós temos uma vacina que fica menos eficaz e por isso a dose de reforço está sendo dada. Então o que nós temos que fazer é uso de máscara, distanciamento social, lembrar que a guerra não acabou, nós estamos melhorando, mas a guerra não acabou, para que a gente consiga encontrar a imunidade de rebanho em outubro, novembro. Apesar de algumas cidades já estarem imunizando adolescentes porque têm autonomia para decidir a ordem, Minas Gerais decidiu incluir os jovens com comorbidades oficialmente para serem vacinados contra a Covid a partir do mês que vem, junto com a 3ª dose para idosos e imunossuprimidos. No nosso calendário houve uma mudança. E está incluído aí oficialmente o adolescente, primeiro com comorbidade, depois sem comorbidade para setembro. Nós já temos aí a perspectiva que metade dos municípios do estado já comece a vacinar 18 anos ainda esse mês. É uma expectativa nossa. Com essa aceleração depende muito da capacidade do município em vacinar, porque ele já tem vacina suficiente para chegar aí em 18 anos. Obviamente, alguns municípios utilizaram a segunda dose para crescer na primeira dose, temos municípios que já atingiram a primeira dose, e alguns outros utilizaram o intervalo mais curto de segunda dose, ou seja, eles não chegarão aos 18 anos cedo, mas eles vão ter uma cobertura com 2 doses maior, lembrando que os municípios, apesar da nota técnica do Ministério da Saúde e do Estado, eles têm autonomia na forma de aplicar sua vacina. A gente tem aí o número de adolescentes total com e sem comorbidades de 1.715.991 pessoas no estado de Minas. Então a expectativa que nós temos de vacinas recebidas da Pfizer para setembro é suficiente para que todos os adolescentes tomem a sua vacina. E também que a gente comece a fazer o reforço de idoso. Primeiro aqueles acima de 80 anos, depois a cada momento vai aumentando. É que a dose de reforço deve ser dada por uma plataforma diferente. Então, sendo um pouco didático, quem tomou Coronavac, o seu reforço vai ser ou com AstraZeneca, ou com Janssen, ou com Pfizer. Quem tomou AstraZeneca, o reforço poderá ser dado ou com Coronavac, ou com Pfizer, não pode ser utilizado da Janssen, porque é a mesma plataforma.